O Jaime Seta hoje está aposentado, mas ele é uma pessoa que vem sendo uma das mais capacitadas e experientes na liderança da questão de atendimento a emergências e também trabalhos preventivos em relação à poluição por óleo e derivados no mar. No terminal de São Sebastião, que tinha até a década de 90, até o início da década de 90, um histórico forte de número de acidentes e volumes vazados. Houve mais de 200 acidentes em São Sebastião nesse período. Ali houve uma mudança. Antes do Programa Nacional da Petrobras, o Pegasus, nos anos 2000, na década de 90, a Petrobras mudou o padrão em São Sebastião e o trabalho do Jaime estava na liderança desse processo. Então, é uma pessoa que tem uma grande experiência e acho que vai levar em frente essa bola que já foi agora levantada pelo comandante, né, certamente. Então, Jaime, muito obrigado pela presença. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí, Ícaro, por essa oportunidade. Eu acho que e pela minha apresentação aí, de certa forma, um certo exagero, porque a contribuição eu acho que se faz de uma forma bastante ampla. Eu acho que nesses anos todos que eu conheço o Ícaro já há bastante tempo, e acho que aprendi muito nesse processo que a construção ela se faz conjuntamente, né? Também o Shinzato comentou tudo bem. O Shinzato me chamou como sendo da Petrobras. Eu realmente fui da Petrobras, praticamente 30 anos na Petrobras, quase 30 anos. 10 anos antes da Petrobras trabalhando na iniciativa privada, especificamente na Unilever, e sempre na área ambiental. Então, diria que eu sou jurássico, dentro de empresas, sou jurássico na área ambiental. A legislação ambiental em São Paulo, pelo menos, que é uma das mais antigas, ela começa em 77. Eu comecei a trabalhar como técnico, trabalhando na área de controles e tudo mais, nessa área ambiental, e de lá para cá sempre na área ambiental, passeando um pouquinho na área de qualidade, dentro da própria Petrobras, juntando qualidade com a questão ambiental e segurança, enfim, mas sempre atuando nessa área. E terminei a minha atividade dentro da Petrobras, galgando posições até ter a posição aí de gerente de articulação e contingência a nível nacional, onde eu tive até a oportunidade, e foi bastante oportuno o comandante Shinzato ter colocado um dos últimos slides aí, o acidente da BP, que é por aí que eu começo essa apresentação. Bom, eu quero dar uma discorrida aqui sobre a questão da gestão de contingência, de uma forma geral. O estudo de análise de risco como a base principal para ter uma boa gestão em termos de contingência, questão de cenários acidentais, planos de emergência de uma forma geral, disponibilidade de recursos, a gestão da emergência, diferenciando um pouquinho da gestão da contingência, e a parte de simulados. Vou tentar passar, muita coisa, lógico que vou tentar consolidar o máximo possível aqui, e certamente a gente vai ter outras oportunidades para estar detalhando um pouquinho mais alguns pontos. Bom, apenas como pano de fundo para essa apresentação, eu quis trazer o que aconteceu no acidente da BP lá no Golfo do México, e é bastante interessante porque ele traz um aprendizado e trouxe um aprendizado muito grande. A despeito de todo o aprendizado que nós tivemos dentro da própria Petrobras com os nossos acidentes, com as ocorrências, esse acidente trouxe um aprendizado para o mundo todo, né? E nós, assim que eu na ocasião eu estava como gerente dessa área dentro da Petrobras e propus logo de imediato, no segundo, terceiro dia, tinha contatos tanto na BP quanto nos Estados Unidos, da gente fazer uma missão ou algumas missões, e fizemos 6 missões durante o período que teve o acidente, para poder acompanhar, avaliar, aprender e ajudar, contribuir. De maneira que o Brasil foi o terceiro país que mais contribuiu com recursos e equipamentos na resposta ao acidente da BP.
Naquele momento nós falávamos de pré-sal e tinha todo um plano, um crescimento muito grande da empresa, uma preocupação muito grande da empresa, enfim, uma sinalização de crescimento bastante significativo, todo mundo percebeu, todo mundo sentiu esse crescimento. E lógico que com um acidente acontecendo lá na BP, surge a preocupação, e se acontece aqui no Brasil? Como foi colocado pelo próprio comandante Shinzato? E se acontece aqui no Brasil, como é que nós estamos preparados? Se lá está tendo dificuldade, então não podíamos perder a oportunidade de aprender com o erro, da gente, mas melhor ainda aprender com o erro dos outros e trazer essa experiência. E fizemos essas missões, nas missões procuramos levar gente do IBAMA junto, articulamos um processo de construção dessas missões para ir com o pessoal do IBAMA, da Marinha e da Aeronáutica. Fomos em equipes para poder trazer essa experiência e depois transformar em propostas internas aqui no país. E assim fizemos e eu acho que trouxe bons resultados. Infelizmente, muitos não andam na velocidade que a gente deseja, mas eu acho que avançou e avançou razoavelmente. Bom, mas como plano de fundo, eu acho que é importante, é uma dimensão muito grande, mas a gente tira alguns aprendizados que ele serve tanto para um acidente grande quanto para um acidente um pouco menor, não importa o tamanho. Existe sempre um risco. Operamos atividade de risco, aqui na região opera-se atividade de risco e podemos ter acidentes de grande magnitude. Acidentes que muitas vezes não têm a mesma dimensão em termos de volume, mas em termos de crise, capacidade de gerar uma crise, ela pode ser tão grande quanto por conta a depender da nossa capacidade de responder nos diversos instantes que há a evolução da emergência. O acidente, só para ter uma noção assim de como que foi o crescimento, né? E o acidente dá início em 20 de abril com a explosão da plataforma, né? E a perda de controle no poço. Então houve realmente a falha da BOP, além de uma série de outras falhas, como todo e qualquer acidente, é um conjunto de falhas, não é uma única falha. E com a extravasão do produto, do óleo, descontroladamente. Enfim, tem mortes, tem a perda de toda a plataforma, mas tem o efeito do vazamento durando praticamente aí até meados de julho, né? Quando tem efetivamente a interrupção do vazamento. As operações ainda se prolongam por alguns meses depois. E anos depois, em cima de rescaldo e acompanhamento, monitoramento e tudo mais. Bom, rapidamente vocês observam aqui, deixa eu ver só se eu não vou errar aqui. Rapidamente vocês observam aqui o crescimento em termos de recursos, em termos de pessoas. Em questão de 5 dias sai de obviamente de zero, né? Em 5 dias já tinha 500 pessoas operando no cenário. Dia 30 de abril, 2.000 pessoas. Dia 5 de maio, 7.900 pessoas. Dia 10 de maio, 10.000 pessoas. 15 de maio, 17.500 pessoas operando. O pico, aqui a gente pega praticamente o pico da operação, quase 40.000 pessoas. Quer dizer, como é que a gente administra isso, esse crescimento? Construir uma empresa, muitas vezes, e administrar e fazer a empresa, são alguns meses ou anos para pôr ela em operação. Para ter uma empresa de 40.000 pessoas trabalhando, administrar isso numa situação de conflito requer muito mais preparo, requer muito mais, tem uma complexidade muito maior, enfim, requer muito mais de tudo, né? Em termos de embarcações envolvidas, 32 embarcações envolvidas no 5º dia, crescendo, atingindo 7.200 embarcações das mais diversas características, tamanhos, operando em toda a área do Golfo que tinha sido afetada pelo vazamento. Quantidade de barreiras, 6,5 km, 2.300 e chegou a um pouco mais depois, quase que 3.000 quilômetros de barreiras. E um outro número aqui, apenas dispersante, 5,8 milhões de litros de dispersantes aplicados.
essa evolução requer o quê? Requer gestão, requer controle, requer uma série de coisas. Então, em cima acho que desse pano de fundo aqui que eu queria agora entrar em alguns pontos que a gente entende que são importantes para poder fazer frente a isso, se estiver preparado para fazer frente a uma situação dessa, está preparado para outros acidentes. Como ele disse aqui, os Estados Unidos estavam preparados? Claro que não. Não estava. Nenhum país do mundo está preparado para sozinho atuar numa situação dessa. Nenhuma empresa no mundo, assim, nenhum país do mundo, nenhuma empresa do mundo está preparada. E como é que... Mas aconteceu e tem que correr atrás, tem que dar solução. Não tem jeito. E deu solução. O que é que tinha de preparo para conseguir fazer? Para conseguir atender isso, ainda que conflitos, ainda com ineficiências, ainda com dificuldades, mas chegar ao cabo de 4 meses, ter o controle, parar e depois dar a solução efetiva e, enfim, levar aquela situação de equivalente ao do passado, voltar à situação de normalidade. Foi feito, com dificuldade, com erros, com acertos, mas foi feito. Eu atribuo algumas coisas a essa capacidade de fazer isso, disso levar a cabo, ainda que aparentemente foi muito tempo, mas foi exitosa, na minha visão foi exitosa por conta da dimensão, por conta da característica, da complexidade e do envolvimento. O risco está aí, existe. E nesse caso não é o risco, é o fato, né? E havendo o fato, há riscos em vários outros pontos. E se acontecer aqui, como é que a gente faz? A gente está preparado? Vamos lá. Bom, então lembrando que o risco, não existe atividade sem risco, né? Toda e qualquer atividade tem risco. Fundamental que e o risco é o produto da probabilidade de falha com a probabilidade das consequências decorrentes dessa falha. Fundamental atuar fortemente na redução da probabilidade de falha, né? Isso, os estudos de riscos, as análises de riscos vão realmente levar a um trabalho muito forte nisso, né? Que seja efetivamente implementado, que seja documento não apenas para cumprir regra, para cumprir lei, para cumprir uma determinação, mas que seja incorporado. Aí já tem uma dificuldade, a incorporação de tudo aquilo que se recomenda no estudo de risco, fazer com que aconteça efetivamente. Não é simples, não é fácil. Muitas vezes impacta normas, eu comentava anteontem, logo que eu cheguei, comentava com alguns colegas, muitas vezes a dificuldade, um estudo novo, uma identificação de uma situação nova, leva à revisão de padrões, de normas. E fazer isso no dia a dia da empresa, no dia a dia de um empreendimento, quando é um empreendimento novo que eu estou preparando, relativamente mais fácil de fazer. Mas quando é o empreendimento já existente, fazer essas mudanças todas exige muito mais capacidade gerencial, capacidade de execução, flexibilidade, enfim, uma série de requisitos que a estrutura precisa atender. Não é simples, mas o estudo de risco é um instrumento que vai permitir essa melhoria, essa redução. Reduzindo aqui, eu reduzo o risco. Mas não deve ficar só aqui. Aqui eu estou puxando algumas coisas que foram focos que a gente deu dentro da empresa, o Ícaro comentou aqui, mas a gente deu um foco bastante forte na parte de prevenção, na década de 80, na década de 90, e isso é decorrente até dos programas de risco, dos grandes acidentes que aconteceram no mundo. Se você vê a história dos estudos de riscos, da análise de risco, do gerenciamento de risco, é decorrente dos acidentes da década de 80. Alguém comentou aqui, mostrou o acidente de Bhopal, acidente da Union Carbide, enfim, foram os grandes acidentes que determinaram a vinda dessa metodologia de estudos, de análise de risco para o segmento industrial. Então, foi um foco muito forte em prevenção,
Mas ele não é suficiente. Reduziu a probabilidade de falha? Reduziu. Eliminou? Não, não eliminou. Não vai eliminar. Não há... a gente sempre vai ter a identificação de um risco novo é uma situação, é intrínseca a toda e qualquer atividade, o risco. A gente tem que estar trabalhando sempre na busca da minimização. Bom, mas eu tenho, ainda em que pese eu estar reduzindo a falha, se acontecer algum risco, eu posso ter consequências das mais variadas dimensões, das mais variadas formas de consequências. No âmbito da Petrobras, nós demos um foco muito forte, ainda que tínhamos trabalhado na parte de redução de riscos antes, com o acidente da Baía de Guanabara, em 2000, teve um trabalho muito forte no sentido de rever essa parte, onde poderíamos ter falhas e onde poderíamos trabalhar no sentido de reduzir, agora olhando a empresa como um todo. E foi feito um trabalho muito forte, foi um programa muito grande, que foi o Pegasus, né, o Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional, envolveu projetos em toda a companhia, foram mais de 5 bilhões de dólares investidos. Desses 5 bilhões, eu diria que 85% foi investido na prevenção, mais uma vez, ainda é o foco na prevenção, mas deu um foco muito forte também na consequência. A prevenção tem um tempo de maturação, tem um tempo para a gente conseguir o resultado. Lá em 2000, o que a gente discutia era isso, e se acontecer daqui uma semana, daqui um mês, estava acontecendo. Tivemos uma sequência de acidentes, em que pese ter trabalhado na prevenção antes, mas continuávamos com alguns gatilhos armados. Então, o que nós tínhamos de recurso? Em 2000, a quantidade de recursos que a gente tinha para fazer frente a emergências era muito incipiente. Tivemos que importar equipamentos, vir equipamentos em aviões, aeronaves, trazendo para o acidente da Baía de Guanabara. Como foi agora nos Estados Unidos, que a gente suportou eles com muitos recursos. Enviamos muito recurso para lá. Mas, então a gente tinha que inverter essa situação e colocar mais recurso para a contingência e rápido. Montamos uma estrutura, a estrutura dos Centros de Defesa Ambiental, os CDAs, bases avançadas, tomando assim praticamente em todo o país. E aí, para montar isso, para estruturar isso, para manter isso, para assegurar que isso vai ser efetivo, então implica em estar continuamente revendo as análises de risco, revendo os cenários acidentais, revendo quais são as necessidades efetivas, quais são as potencialidades de risco que nós temos para poder dispor esses equipamentos e adequar. É um processo contínuo, tem que manter isso. É um processo evolutivo e de manutenção também. Bom, esse processo como um todo, desde a análise de risco até a efetiva operação numa situação emergencial, ou seja, desde eu pensar se vai acontecer ou não, mas como é que eu começo a me preparar, como é que eu me envolvo com a comunidade, com os outros atores, porque, como a gente viu ali, um acidente como aquele da BP, uma empresa sozinha não dá conta, um país sozinho não dá conta. Então isso tem que estar preparado, né? Tem que ser planejado, tem que ser pensado, como é que eu vou fazer, tem que articular esses processos com antecedência. Isso eu chamo todo esse processo de gestão de contingência. Conhecer, planejar, organizar, preparar, operar e controlar a resposta à emergência visando minimizar as consequências de um acidente, tendo por base estudos de risco, vulnerabilidade ambiental, social e econômica. Tem que ter esse conhecimento, esse arcabouço todo para poder ter uma efetiva gestão da contingência. Rezar para que não aconteça, né? Trabalhar para não acontecer, efetivamente, colocando investimento, ações, conhecimento, competência na prevenção. O risco está lá, pode, se acontecer, eu estar preparado para minimizar a consequência, minimizar essa consequência. Com isso eu vou trabalhando no sentido de reduzir o risco. E aí, como base, o estudo de análise de risco, ele vai gerar os diversos cenários, os mais variados cenários, e aí é importante que esses cenários sejam levantados com a máxima precisão possível. É elucubração, muitas vezes?
tentar... a história do Colombo lá, né, do ovo de Colombo, é tentar imaginar todos os possíveis cenários efetivamente que vão acontecer. Ontem, eu não sei se o Clayton, né? Foi o Clayton que, da Wilson Sons, ele mostrou, me chamou a atenção, ele tinha dois cenários que ele colocava para as lagoas, era de afundamento e colisão. Eu senti falta do encalhe. É importante? É importante. O encalhe associado com outros eventos. Então, na hora de estudar cenários, é essa multiplicidade ou simultaneidade de eventos que pode acontecer. Um encalhe, ele pode ser perigoso. Se ele é mais frequente, tem que olhar com cuidado, tem que colocar dentro da lista. Então, aqui um lembrete que eu senti falta, talvez por ele acontecer com mais frequência, não foi considerado como crítico, mas eu diria que a gente não pode descartar nenhum, tem que considerar todos os cenários, do mais simples ao mais complexo. Em cima de cada cenário, aí começa a estabelecer qual é a estratégia que eu vou usar. Qual a estratégia de resposta que eu devo usar para cada cenário? E para isso, para definir a estratégia, eu preciso conhecer bem o que é que está lá envolvido em termos de produto, qual é a vulnerabilidade ambiental, quais são as características ambientais, quais são as facilidades que eu tenho para chegar com o recurso. Muitas vezes a melhor estratégia seria a estratégia A, porém eu não tenho como chegar com o recurso ali. Eu só posso chegar com o recurso através de um outro caminho, um outro modal de transporte, e que não me permite usar aquela estratégia. Então eu tenho que elencar todas as possíveis estratégias, ver qual a estratégia mais adequada para aquela situação em função do cenário acidental e as características de todo o entorno, inclusive de acessibilidade. Em cima para cada cenário, definindo as estratégias de respostas, as possíveis estratégias, a estratégia preferida, e para preferir a estratégia também deve-se buscar algumas metodologias que vão, hoje a metodologia que mais se utiliza é da ONEBA, que é o Net Environment Benefits Analysis, que é a análise do melhor benefício ambiental, né? Qual é que vai trazer o menor impacto ambiental. Então, é da EPA essa metodologia, usar essa metodologia para escolher a estratégia. Né? Vai ser a estratégia, em função da situação, vai ser a estratégia mais adequada. Porém, não esquecer que isso ainda é fase de planejamento. Lá na frente, se vier a acontecer, tem que ser revisto inclusive a estratégia, essa análise, porque é momentâneo também. De repente, ali, naquele momento, a condição climática não privilegia aquela estratégia que estava elencada. Então, tem que levar em consideração esses aspectos também. Vejam que vai se tornando um pouco mais complexo a coisa na fase do planejamento. Mas quanto melhor a gente planejar e fazer esse exercício dentro da sala, no conforto, na tranquilidade de não estar em conflito, melhor. Né? A gente se antecipar é sempre melhor. Enfim, com base nisso, dimensionar os recursos. Que recurso eu preciso? Qual o recurso mais adequado, considerando cada uma das estratégias? Quais são os recursos que vão ser necessários? Quais são os recursos que eu vou poder utilizar naquele cenário? De repente, eu não tenho recurso, mas eu tenho outro tipo de recurso. Posso usar? Eu vou fazer essa análise previamente. Não, vou ter que adquirir mesmo, não tem jeito. Eu não tenho acesso a um determinado ponto lá, nem por estrada. Vou ter que encontrar uma embarcação que vai, mas não tem calado. Vai ter que encontrar uma forma de chegar com a embarcação lá. A gente estava fazendo estudos mais recentemente, para determinadas áreas, só como exemplo, naquela região lá do norte do país, nordeste para o norte, ali na região do Maranhão, para quem conhece ali, a variação de maré ela chega a variar 7, 8 metros, e quando ela
baixa maré, forma extensões de praias com poças de 15, 20 quilômetros. Depois a maré sobe, inunda tudo aquilo. E não tem acesso por terra. Como é que eu chego com embarcação? Como é que eu despejo o recurso lá? Uma mancha de óleo que atinja lá, até por conta das atividades exploratórias na região Nordeste, com possibilidade, com análise de deriva de mancha, tendo a possibilidade de chegar naquela região, como é que eu vou me preparar? Eu tenho que ter embarcação especial para isso. Eu tenho que considerar isso. Tem embarcação especial hoje? Não, não tem. Então vamos nos preparar para isso. Existe essa possibilidade? Existe. Existe o risco? Existe. A probabilidade é baixa? É baixa. Tem esse recurso disponível no Brasil? Não, não tem. Tem em algum lugar? Tem. Quanto tempo leva? Quanto tempo leva a mancha para se deslocar e chegar lá? Bom, então eu vou montar a minha estratégia em função dessas variáveis. Eu preciso ter efetivamente a embarcação? Talvez não. Se eu tenho essa embarcação, uma embarcação adequada, ou adaptar embarcações, eu vou usar barco pesqueiro, enfim, eu vou encontrar a melhor estratégia em função do que eu tenho, mas eu vou construir isso, deixar isso previamente desenhado, preparado e aprovado junto ao órgão competente. Essa é a ideia. Enfim, e aqui, só para ter uma ideia, a gente vai complicando cada vez um pouquinho mais, né? As diversas hipóteses acidentais para construir os cenários, as dimensões e as vulnerabilidades, que é o que determina esse cenário, né? A hipótese acidental pode ser incêndio, explosão, um bleve, uma contaminação. Aí vamos lá para outras áreas, né? Epidemia, intoxicação, poluição, enfim, tudo que faz parte dentro de um plano de emergência, de um plano de contingência. Volume, dimensões distintas, áreas afetadas, características distintas das áreas, por conta de acessibilidade, a forma como vai se propagar, pode se propagar ou pode ficar contida, vulnerabilidade, questão ambiental, questão humana, questão econômica, são todas variáveis que combinam-se para definir os diversos cenários e, em cima disso, definir estratégias. É complexo? É complexo. Requer tempo, requer cabeça pensante, requer muita coisa. E aí, elencar tudo isso, vamos vencendo. Aí é Jack Estripador, parte por parte. Vamos construindo, vamos construindo. De repente, vamos nos deparar com um acidente dentro de uma parte que não tinha sido cortada ainda e vamos andando. Vai trocando a roda com o carro andando. Né? Bom, e por fim, em cima disso tudo, a gente constrói os planos. Isso a gente vem fazendo. Não posso afirmar que foi feito? Não. A gente vem construindo. Isso é um processo de construção contínua, né? Dentro da empresa. O pessoal continua lá construindo, dentro dessa lógica. Uma lógica que a gente foi construindo, foi desenhando, foi pensando, olhando, participando desses diversos acidentes e nesses fóruns aí que passaram a discutir esses assuntos a nível internacional. Bom, e aí é importante o escalamento, o plano, a forma de eu atender e dispor recursos de forma escalonada. Não vou colocar todo o recurso, eu tenho um risco aqui, vou colocar todo o recurso do mundo aqui. Não, eu tenho o risco no Brasil todo. Eu vou distribuir recursos e estabelecer logística, e aí, na minha visão, é essencial. A logística é essencial para um processo de resposta, um plano de resposta. Para a gestão da contingência, ela é fundamental. Então, ter uma boa logística. E a boa logística consiste no quê? Em ter a distribuição, ter os recursos adequados, ter alocados de forma mais adequada possível, distribuída de forma mais adequada possível, e ter meios de fazer com que os recursos cheguem ao local certo no menor tempo possível. Então, a construção logística, ela vai por aí, e é fundamental. Se a gente não estiver trabalhando nesses compartimentos, aí, eu diria que nesses 4 compartimentos de construção, a gente vai ter dificuldade diante de eventos, vai ter dificuldade. E a gente vai sim continuar tendo muita dificuldade, porque construir diante de toda essa complexidade e manter não é simples, não é fácil. Muda uma coisa, muda outra, muda uma administração, muda. Essas coisas vão se alterando. Isso eu estou falando dentro da empresa, mas isso não fica dentro da empresa. Isso tem que ser construído com outros atores, com outros partícipes, porque a empresa sozinha não dá conta.
Bom, aqui um exemplo, vou passar bem rápido, um exemplo aqui das matrizes, que a gente vai por hipótese, vai em cima daquela lógica lá, vai desenhando os cenários, né? E aí, em cima disso, a gente vai construindo os cenários para definir as estratégias. Isso vai sendo tudo documentado para se construir as estratégias de resposta. Aí depois vai saindo no mapinha lá, para determinada situação, eu vou fazer proteção aqui, acolá, no caso aqui é Canal de São Sebastião, com proteção, aqui está bem reduzido, obviamente, o material esses estudos de cenários são trabalhos bastante extensos. Que nessa fase de estudo a gente vai a campo verificar se o cenário uma coisa é fazer dentro do escritório, depois vai a campo para fazer uma validação do cenário, fazer uma validação das facilidades de acesso. Chegamos até a mobilizar recursos, alguns recursos, para testar o cenário. Nessa fase de teste do cenário. Tá? Bom, em termos de estratégias, fundamental, a questão da proteção de áreas sensíveis, então a identificação e estabelecer a forma de proteção dessas áreas. A utilização de contenção, de recolhimento, de armazenamento, de transporte daquilo que está sendo retirado, desde o resíduo, lembrando que o pessoal que vai para campo tem que comer, gera resíduo, então tem que cuidar do resíduo. Então, na situação da emergência, tem tudo aquilo que está afeto à equipe que está atuando na emergência. E quando a gente tem, não vou chegar aos 40 mil, mas imagina que tem toda uma estrutura de suporte, de apoio para isso funcionar também. Se eu tenho 500 pessoas trabalhando numa operação de emergência, tem que ter toda uma estrutura de suporte para isso. E para que a resposta à emergência não deixe um resíduo, né, um impacto maior do que... Não pode, né? Não dá. Então é fundamental estar pensando nisso nessa fase de planejamento. Bom, em termos de estratégia, então é considerar a proteção, considerar a contenção, o recolhimento, o armazenamento, o transporte, considerar sim, em determinadas situações é mais interessante, é menos impactante, quando se aplica o NEBA, a atenuação natural. Tem situações que é mais adequado. Na apresentação da Iris, provavelmente ela vai comentar alguma coisa sobre isso. Discutimos muito sobre isso no passado, nos diversos acidentes e emergências. Dispersão em superfície, eu quero fazer infelizmente o Shinzato não está aqui, mas algumas correções em cima do que ele comentou com relação à dispersão. Hoje fala-se em dispersão, temos dispersão em superfície, dispersão em subsuperfície. É extremamente importante, é uma estratégia importante que deve ser considerada. Primeiro, eu vou até, já falei, eu podia falar num outro slide, mas vou falar agora, senão eu vou acabar esquecendo. Dispersante. Nós temos sim um preconceito muito forte ainda. Eu digo, a sociedade tem um preconceito muito forte com relação ao uso de dispersante. Por conta do passado. No passado, esses dispersantes eram praticamente produtos aromáticos, riquíssimos em benzeno, toxicidade excessivamente alta. Houve uma evolução fantástica na característica desses produtos. Hoje, a toxicidade desses produtos é equivalente à de shampoo usado Bebê Johnson ou coisa assim, ou Johnson Baby. A toxicidade do dispersante atual é muito baixa. No passado ela era muito mais alta que o petróleo ou que o óleo vazado. Hoje ela é muito baixa. Tem todos os ensaios, todos os parâmetros, isso a nível mundial, aqui no IBAMA, os parâmetros de acompanhamento e controle. O dispersante, o que ele faz? Ele afunda? Não afunda e joga. Não, ele vai fazer o seguinte, ele vai dispersar, vai quebrar as gotas de óleo em gotículas menores, essa é a função do dispersante. Ele faz com que as gotas de óleo ficam frações bem menores, de maneira que as bactérias, os micro-organismos presentes no ambiente, promovam a degradação dele de forma natural, de forma mais rápida. É verdade que ele, fragmentado, ele pode impregnar mais facilmente os animais maiores. É verdade também. E requer um controle, um acompanhamento. Mas é preferível em determinadas situações, e é lógico, sempre aplicando em determinadas situações, é preferível o uso do dispersante, ambientalmente mais adequado, em determinadas situações. Isso tem que ser analisado caso a caso, e é assim que estabelece
o regramento, ele não é proibido, ele é regulado a forma de se utilizar. E essa regulação ainda, ela carece de evolução porque houve uma evolução na característica da toxicidade. Então hoje ele tem uma toxicidade menor, hoje ele é muito mais eficiente em termos de dispersão, em termos de facilitar a sua biodegradação. Então, apenas para fazer uma ressalva e não deixar de considerar sim o uso do dispersante. Óbvio, mar aberto. Em águas interiores não. Isso não é realmente, aí é proibido. Eu acho até que merecia aí a academia estudar, avaliar, se em determinadas quais situações ele poderia ser utilizável em águas interiores por conta da evolução que se teve. Mas hoje é regrado a permissão do uso dele em mar aberto. Aí tem os limites, profundidade, enfim, distância da costa, que é o que vai permitir, vai possibilitar o seu uso. Mas lembrando que ele é uma estratégia que deve ser considerada. E foi bastante utilizada lá no Golfo do México. Dispersão de superfície é no caso de lá do poço vazando, e é fundamental. Eu tenho 1 quilômetro de coluna d'água lá, o óleo subindo, se espalhando. Se eu aplico o dispersante lá embaixo, é muito mais eficiente. Se eu não tenho capacidade, eu estou no momento que eu não tenho capacidade de controlar, esse óleo vai bater na costa, vai atingir áreas extremamente sensíveis, eu vou dispersar ele. É lógico, sempre fazendo análise do melhor, qual é o maior, o menor custo, o maior benefício ambiental. Bom, então é a dispersão química, a absorção, a dispersão mecânica é uma possibilidade, fazer a dispersão sem uso é bem menos eficiente, mas o pessoal fala paletar, não sei o que, bater, passar com a embarcação, fazer aquele revolvimento de maneira que faz a dispersão também. Uso de absorventes, cada vez mais intenso, sempre previsto também o recolhimento desses materiais absorventes e a disposição final. Tem um custo ambiental, isso também, tem não é nem o custo econômico, é o custo ambiental. A biorremediação, então hoje agentes biorremediadores que você aplica, ele vai promover e acelerar esse processo de biodegradação do óleo. In situ burning, não é uma coisa feita de improviso, não. In situ burning é uma técnica. É uma técnica que tem forma adequada, maneira adequada de se fazer. Usa-se sim sinalizador, que é a forma de usou para dar ignição. Normal, vou ter que dar ignição, pode ser com palito de fósforo, pode ser com... O sinalizador é uma forma eficaz, mas e que precisa manter estrutura de continuidade, ou lanterna, lamparina, sei lá o que nome que se dê, para fazer com que a ignição se espalhe, porque aquilo não é a condição, ela já está um óleo, uma certa emulsão. Mas é uma técnica. A barreira que contém aquilo é uma barreira especial. Diga-se de passagem, das 15, 16 barreiras que foram utilizadas no Golfo do México. Quantas barreiras foram do Brasil para lá, vocês sabem? Tem ideia? 11. 11 barreiras. Eles não tinham as barreiras disponíveis lá. Eles estavam sem as barreiras. E nós tínhamos aqui, que no programa de prevenção, aí é um certo exagero, e por conta de acidentes que nós tínhamos no passado, e não com o objetivo de pegar, fechar o óleo e pôr fogo, não. O objetivo dessas aquisições foi situação que nós tivemos no passado, em São Sebastião, teve um acidente, eu não estava na Petrobras ainda, mas quando teve uma colisão no pier, vazou óleo, pegou fogo e aquele rio de fogo cruzando o canal de São Sebastião. Então, para essas situações, eu cerco a barreira, não vou cercar com uma barreirinha normal de lona, de PVC, de poliuretano, eu vou derreter toda. Eu vou usar uma barreira especial. Se aquele óleo em chama está indo para uma outra embarcação maior, ou um tanque
um navio tanque de gasolina, sei lá, é um risco. Ou vai entrar numa marina, é um risco. Então eu tenho barreiras para poder fazer essa contenção e controlar isso. Também serve para eu poder fazer em alto mar, em situações específicas, pré-concebidas. Nunca fizemos no Brasil, mas tenho o recurso e equipamento para, se necessário for, fazer. O in situ burning, que é uma alternativa, sim. Tecnicamente estruturada, previamente desenhada, e tem toda uma metodologia de se fazer. E eu já falei que é o Net Environment Benefit Analysis. Bom, falou-se rapidamente aqui de velocidade, só para ter uma ideia, quando eu tenho um vazamento, uma mancha aqui de 50 quilômetros quadrados de mancha de óleo, equivalente a 7.000 campos de futebol. É um vazamento aí de 5.000 metros cúbicos, que vai dar essa cobertura de área com uma mancha, uma coloração marrom, que forma um filme. Lógico, ele não fica assim todo empacotado, fica espalhado, né? Mas só para ter uma ideia de área. Se eu usar um Hércules C-130 para aplicação de dispersante, como foram utilizados 6 aviões, 6 aeronaves, 5 ou 6 aeronaves lá no Golfo do México. Esse é a área que ele cobre em 8 horas. Ou seja, 5.000 metros cúbicos, um Hércules vai levar 8 horas para cobrir e dispersar. Só para ter são comparações. Óbvio que isso acaba ficando uma área muito maior. Eu usando um skimmer pequeno, em 8 horas, o skimmer é o recolhedor. É aquele recolhedor pequeno, de pequeno porte, 12 metros cúbicos por hora. 8 horas de trabalho eu vou atender só isso daí. Lembre-se que quanto mais tempo, maior o espalhamento, maior a área vai acontecer. Então eu tenho que ser rápido. Então se eu tenho um grande vazamento, tem que ponderar a conveniência de se utilizar e de imediato o dispersante. Ele vai ser muito mais benéfico. Pode ser, tem que analisar caso a caso. Pode ser muito mais benéfico que eu sair colocando quantos skimmers. Vamos colocar uma embarcação, um skimmer de altíssima capacidade. Ou usar uma dispersão através de embarcação. Aqui é para ter uma ideia de comparação de quanto tempo. Lembrando que se passado 8 horas, isso já não é mais essa área. A área aumentou, dobrou. Aí depende das correntes, vento e tudo mais. Então, é isso que está concorrendo e até para a gente definir e estabelecer estratégias. Isso é importante considerar no processo, para que a gente tenha realmente um resultado. Se a gente ficar com elucubração, com discussão, não sei o que, não vai, passou o tempo, muitas vezes o próprio dispersante já não funciona, a eficácia dele cai assustadoramente. Então, são coisas que têm que ser pensadas, construídas com os agentes que atuam, para que a gente possa ser rápido na resposta e ser eficaz. Se isso tomou dimensão maior, aí depois a gente vai só chorar os danos, os impactos. Se a gente quer realmente evitar, reduzir as consequências, a gente tem que ter a coragem de enfrentar discussões como esta. Não é fácil? Não é fácil, mas vai ter que enfrentar discussão como essa. Senão a gente vai ficar lamentando, teve impacto, foi impacto e aumentou. Vai mesmo, não tem como. Lógico, se a gente conseguisse, por mágica, eliminar todo o risco, ter a maior eficiência possível na prevenção, a gente não estaria discutindo isso. Mas a gente tem que pensar nisso. Bom, algumas fotos que a gente tirou lá no caso do Golfo do México, né? Então, teve momentos que tinha 5
barreiras dessas sendo queimadas. Foi necessário, nas estratégias, nos estudos, foi necessário e foi importante, teve uma eficiência de recolhimento do que de eliminar 20%, em torno de 20% por esse mecanismo, teve. Jogou muita coisa no ar? Jogou muita coisa no ar. Mas é melhor, naquele momento, naquelas condições, era melhor isso do que esse óleo todo chegar naquela costa, naquelas áreas, como é que chama? Não é mangue, não é propriamente... Oi? Áreas sensíveis. Como? Wetlands. Nos wetlands. Então, é uma área riquíssima, ambientalmente riquíssima, e atingindo lá seria muito mais prejudicial. Então era melhor conter e fazer isso que foi feito em alto mar. É difícil tomar essa decisão, autorizar uma ação como essa. Mas isso requer o quê? Um trabalho de fundo, de base, prévio. Bom, e aí, eu não gosto disso não também. A gente tem procurado estruturar, né, ou estruturamos dentro da empresa, o estudo de risco, orientando a elaboração dos planos de emergência, essa fase de planejamento, elaborar os planos, estabelecer os simulados e treinamentos, fundamental. Falei do cenário, quando está fazendo o cenário, vamos testar. Fez o plano? Vamos testar. Implantou o plano? Vamos testar. Vamos treinar. Quando tiver um jogo de verdade, a gente está bem preparado. Não queremos jogar em campeonato, mas se tiver que jogar, a gente tem que estar bem preparado. Fundamental a questão dos recursos, fundamental o estabelecimento de acordos dos mais diversos tipos. Os acordos transfronteiriço, acordo entre instituições, acordo entre empresas, os diversos planos, é fundamental. Implementação. Bom, então entramos para a implementação. Vamos implementar os planos nos 3 tiers, esse plano escalável, que sai da situação, um plano onde o responsável, dono dessa situação aqui, de repente ele não tem o controle, a situação é maior, ele continua sendo dono da situação. Tier é o escalamento, é o passo, a etapa, né, a fase, nível 1, nível 2, nível 3, nível local, nível regional, nível nacional. Tá? É uma terminologia internacional. Então, o dono dessa emergência continua sendo o dono dessa emergência, ele só vai agregando recursos que vêm de outros locais, de outras instituições, até internacional. Mas ele continua sendo o dono da emergência. Ele tem que estar preparado para isso, para gerenciar isso, para administrar isso. Quando tem o acidente, eu tenho gestão da emergência propriamente. Fazemos análise crítica dentro da parte de avaliação, auditorias, inspeções, né? Os próprios simulados, os treinamentos, fazemos análise crítica desse conjunto e faz a melhoria contínua em termos de estrutura de governança, indicadores, inovações tecnológicas que vai se colocando aí no processo. Fundamental, na minha visão, o que eu vi lá nos Estados Unidos, eles vêm discutindo isso há mais de 20 anos e acho que um dos primeiros eventos que teve maior sucesso no uso dessa estrutura é uma estrutura simples, banal. Foi lá no acidente do Golfo do México. Isso nasce lá nos incêndios da Califórnia, esse desenho do Incident Command System. Ele foi tentado no Katrina, foi tentado no 11 de setembro. Tiveram muitas falhas, mas não estava eficiente. Depois, se não me engano, depois do 11 de setembro, saiu uma diretiva presidencial determinando que as instituições, pelo menos as instituições do governo, deveriam seguir a metodologia do Incident Command System. Quando teve o acidente da BP, seguiram e, para minha surpresa, aquela quantidade enorme de pessoas no comando das mais diversas origens e funcionando de forma bem redonda, administrando aquele crescer de pessoas chegando, de recursos, de estrutura.
Há uma lógica muito simples, que é a do Incident Command System. Isso que prevaleceu em termos de estrutura organizacional do processo. Uma área, um comando de área total, depois tem um outro nível, que é um comando a nível nacional, por conta da dimensão, envolvendo países e tudo mais. O governo americano pedindo ajuda de outros governos, né? E no local, lá tinha 3 coordenações locais, uma voltada para a parte mais de vazamento, que é a de Houston, voltada para o vazamento em si, para a operação do posto da plataforma, uma voltada para a parte marítima e uma voltada para a parte terrestre. Caixinhas bem simples, planejamento, logística, operação e a parte financeira. A lógica aí vai abrindo, montando as caixinhas, mas fundamental aqui, tudo padronizado, formulários estabelecidos, vai entrar Incident Command System, formulários, no Google vai achar vários, mas tem todos a mesma carinha, mesmo jeitão, e é fundamental que todos trabalhando, se preparando, se planejando dentro dessa lógica, na hora de juntar os recursos fica muito fácil. Todo mundo sabe o que faz, como faz e quais são os protocolos de entrega. Quando eu tenho aqui trabalhando Marinha, órgão ambiental e uma empresa, cada uma dentro das suas atribuições, dentro das suas responsabilidades, mas cada um fazendo uma entrega para o outro para que isso tudo funcione, se está trabalhando dentro de formulários padronizados, estabelecido o que cada um deve entregar, fica mais fácil. É difícil fazer isso? Pô, como que é? Aqui no Brasil é difícil. Cada um, eu sou dono do pedaço. Tem isso? Tem. É a Marinha lá, é o órgão ambiental, é o bombeiro, é a defesa civil. A gente tem dificuldades dessa integração. Mas isso tem que ser conversado, tem que ser discutido. Eu acho que foi um grande resultado que a gente trouxe. Junto com o IBAMA, fomos lá, trouxemos isso. Hoje está dentro do Plano Nacional de Contingência, está a recomendação do uso do ICS. A gente tem falado, no setor petróleo, óleo e gás, tem falado 4 ventos que é fundamental usar essa estrutura, esse modelo. Porque a gente vai começar a padronizar, pelo menos em todas as nas nossas relações, a gente começa a tentar. A gente não consegue impor isso para um órgão ambiental, um órgão fiscalizador, um outro agente. Mas aqueles que trabalham conosco, a gente impõe. Eu falo, a gente que trabalha conosco, eu não estou mais lá na Petrobras. Quero deixar... hoje eu não falo pela Petrobras. Trago aqui, estou trazendo aqui a experiência que eu tive em todos esses anos na Petrobras. Então, a força do hábito me faz remeter sempre, nós fazemos. Não, a Petrobras faz. Né? Hoje ela continua fazendo um trabalho espetacular no sentido de melhorar, de ampliar isso tudo. Aqui é um exemplo de estrutura. Eu acho que quem já trabalhou, o Henrique já em algumas emergências, com o Transpetro, aqui deve ser até da Transpetro aqui. Obviamente mas a fonte é Petrobras. É a estrutura de resposta que é a lógica, a mesma lógica de caixinha. Aqui ela fica um pouco mais ampliada, um pouco mais cheia, detalhando um pouco mais. Mas a lógica é a mesma e o que está se fazendo hoje é introduzindo os formulários dentro dessas caixinhas, dentro da mesma lógica do Incident Command System. Isso está praticamente tomando conta de toda a empresa. Bom, falei de recursos, falei da importância, vou passar rapidamente aqui, que eu acho que eu já não sei como é que está meu tempo, está bem. Bom, a importância do recurso, falei dos planos, então a categorização em termos de severidade, de frequência, para estabelecer o que vai determinar recurso local, como é que eu vou distribuir, fazer a distribuição, uma vez conhecido aqueles cenários, como é que eu vou distribuir os recursos, né? Então, são metodologias que podem ser aplicadas em qualquer local. Lógico que ajusta um pouco mais, um pouco menos, mas para a construção dos planos, para a integração, considerar esses aspectos. Tem que ser não tem que ser dessa forma, mas nessa lógica está embutido uma experiência, um aprendizado que funciona, que dá resultado. Tem falhas, tem defeitos? Tem muita coisa para melhorar, mas a gente aqui é um ponto de partida que já tem uma experiência acumulada para trás aí. E aí os recursos são alocados em função, obviamente,
sempre com... Acho que a ideia aqui é o seguinte: se eu tenho uma emergência onde eu venho com recurso, tá errado, venho com recurso local, mas não foi suficiente, a emergência está crescendo, está aumentando, eu aciono o meu recurso regional das outras unidades. Não foi, aciono o complementar a nível nacional ou internacional. Então eu vou acionando. Agora, o importante é o gestor é o mesmo. O gestor dessa emergência, com esses recursos, é o mesmo gestor. Salvo você estar fazendo besteira e o chefe dele tira ele, mas senão é o mesmo. E ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado, saber que aquilo vai chegar a uma dimensão. Se ficar trocando, a gente não vai dar certo. A experiência mostra que não, é melhor, a não ser que o cara faça. Isso aí vai, às vezes define não o mesmo gerente lá da unidade como o gestor da emergência. Traz uma pessoa que é mais tarimbada para aquilo, mas ele vai continuar. Ele está preparado para fazer esse escalamento. Tá? Bom, aqui de uma forma geral, a construção em termos dos centros de defesa ambiental, as bases avançadas, em toda a Petrobras, e todo o suporte para as atividades que tínhamos, né, fora do Brasil, então estava desenhado para isso tudo, né, com uma logística em São Paulo, uma logística internacional em São Paulo, desenhado acordos então construídos com a Marinha, com a Aeronáutica, com a Defesa Civil, com o IBAMA, diversos acordos, com os órgãos ambientais estaduais em várias regiões, com instituições internacionais de diversas formas, de maneira que a gente pode fazer o uso das diversas estruturas e organizações de respostas, praticamente todas associativas. Quando fala OSRL, CCA, CCA agora fundiu com OSR, MSRC, NOFO, são estruturas, são organizações associativas. E aí é um caminho interessante. Associação para organizar esse processo de resposta. Associação, fundação. Nós construímos porque a Petrobras praticamente única, detendo não de direito, mas de fato praticamente um monopólio da produção, até pelo menos no ano 2000 e pouco. Então, mas a gente vinha já defendendo e fazendo proposição de transformar essa estrutura numa espécie de uma fundação, numa associação onde outros agentes participem e façam uso desse recurso. Porque a gente tem dificuldade, quando o órgão ambiental pede para a gente ajudar uma outra empresa, como é que eu faturo? Faturo não no sentido de ter lucro, não é? Como é que eu recebo? Como é que emite? Quando a gente viabilizou o recurso lá para a BP, como é que a gente tem que fazer um monte de permear para poder ficar enquadrado na legislação e não fazer. Isso gera dificuldade. Se você cria uma associação, uma fundação, facilita. A gestão compartilhada é mais adequada. O risco não é só exclusivo da empresa. O risco de acidentes é de diversas empresas, diversos operadores. Então, talvez, na dimensão que é a Petrobras é mais difícil, mas numa dimensão menor, talvez seja mais fácil já partir pensando nesse conceito de fazer como estrutura de resposta algo que tenha um compartilhamento, que tenha cooperação, essa coparticipação, numa personalidade jurídica que vai operar adequadamente. Tá? Bom, essa é para ter uma ideia assim da dimensão em termos de capacidade, equipamentos, recursos. Eu acho que eu fui comentando, mas aqui eu vou deixar isso aqui vai ficar disponível. Isso vai ficar disponível, mas aqui são informações do compartilhamento, pontos específicos. Eu queria só aqui são algumas coisas com relação a alguns cuidados com a logística, que não é bem o caso daqui, não. Eu acho que tem oh meu Deus. Aqui, requisitos para resposta adequada. Estudo, então só reforçando, ressaltando alguns pontos. Estudo de risco atualizado com cenários realísticos. Já falei bastante, não preciso falar, só para reforçar.
O estado de prontidão permanente. É fundamental a gente manter um estado de prontidão permanente. Custa. Não é fácil. Custa. Gasta, mas tem que ter. Senão não adianta. A gente põe lá, quando vai precisar, vai usar o equipamento não funciona, o barco não... Nada funciona. A pessoa não está treinada, não está capacitada, não conhece o equipamento, não sabe como usar. Nada funciona. Então, é fundamental o estado de prontidão permanente. Tem custo, tem que saber que tem custo. O detentor do risco, os detentores do risco têm que arcar com esse custo. Não tem como. Tem que arcar com esse custo. Ou então vai arcar com o custo da consequência de um grande acidente que não foi bem atendido. É questão de escolher. Logística para a mobilização de recursos em grande escala, incluindo as questões aduaneiras e de imigração. Eu acho que aqui é importante, até por conta da interface, quando se fala em hidrovia Brasil-Uruguai, é fundamental aí considerar essa questão aduaneira, que é uma dificuldade. A entrada e saída de recurso, mesmo na situação de emergência. Temos histórias a contar, não vou contar aqui, mas de problemas, dificuldades nisso, até em simulados. Montar uma estrutura de comando baseada no Incident Command System. Ponto. Dispor de plano nacional de contingência. Já tem o plano nacional de contingência. Buscar alinhamento a ele. Está o suprassumo? Não. Pode ser melhorado? Com certeza pode ser melhorado e muito. Mas ele é um balizador para os planos de área, para os conjunto de planos de área, um plano regional, sei lá como é que chamaria aqui, né? Mas esse, e para o próprio plano individual. Né? Então, esse alinhamento é fundamental. Esse alinhamento é fundamental porque num acidente maior que eu preciso ter recurso, se eu não estiver alinhado, vai ficar muito mais difícil. Então, buscar esse alinhamento, em que pese algumas deficiências, mas ele é fundamental. O alinhamento, essa padronização de trocas de informações, de estrutura, ela é fundamental para que a gente tenha resultado. Bom, gente, acho que é isso. O APEL, isso é importante, é um ponto importante. O APEL, a gente é uma dificuldade enorme. Mas o Ícaro é o grande especialista nesse assunto. Certamente vocês vão ter muito mais informação. Mas a gente experimentou o APEL em São Sebastião, em Santos. Momentos de alta, momentos de baixa. Fomos agraciados com um prêmio da própria... Não é prêmio, um reconhecimento de ser um dos APEL no mundo mais bem elaborados e construídos e em funcionamento pela própria UNEP da ONU, que é quem organiza, eu proponho o processo APEL, mas tivemos baixa também, que decaiu, não sei o quê, por conta dessa dificuldade que a gente tem do envolvimento e do processo de articulação e assegurar que os partícipes continuem com isso à frente. Nem sempre é fácil. Não recomendo que fique... a Petrobras tentou e tem tentado sempre puxar, trazer, mas ela não ficar à frente. Porque não é o papel da empresa ou de qualquer empresa. É um papel da sociedade, talvez representada pelo Estado. O Ícaro, certamente ele vai poder falar muito melhor quando vocês forem discutir o APEL aí. Mas é uma experiência muito positiva. Tivemos para fazer os exercícios simulados e para fazer a implantação, o envolvimento, até a comunicação de riscos para a comunidade, que é fundamental. Se não fizer isso, depois a gente vai querer que a comunidade se comprometa. A gente tem que, o compromisso do empreendedor é de informar efetivamente os riscos, o que ela está fazendo. Ele é fundamental também, e como ela está preparada. Bom, aqui alguns, lá de Santos, né? Primeiro seminário, quando estava começando. Bom, por fim, tem aqui meu contato. Aqui, hoje estou atuando na parte de consultoria. Então tem site onde a gente está atuando. Enfim, qualquer contato a gente está à disposição também. Tá bom? Eu agradeço aí mais uma vez essa oportunidade e estou à disposição. Gente, nós estamos muito atrasados, então o Beto que levantou a mão está dado e depois vamos interromper para fazer o POF e a gente avança, senão nós vamos estourar o tempo
Eu tenho uma certa curiosidade de ouvir a sua opinião a respeito de uma questão que está me fazendo pensar há bastante tempo aqui no Porto de Rio Grande. Aqui nós temos um zoneamento já instituído, né, um planejamento territorial que basicamente é um mapeamento dos usos que já estavam consolidados e se fez, né, chamou isso de zoneamento ambiental, zoneamento portuário, onde estão concentrados ali, tem um setor que é destinado aos granéis líquidos e químicos, produtos químicos. Então isso concentrou ali, né, grandes volumes ali, grandes estoques ali de produtos perigosos, né, em tanques, né, de derivados de petróleo, combustível, ácidos e tudo isso. Claro que a lógica, aparentemente, né, por trás dessa organização é que ali também concentra, né, todo o apoio logístico necessário ali para a segurança e tal, em caso do eventual acidente. Mas isso, recentemente, né, nos colocou em xeque, assim, não em xeque, mas nos fez refletir. Nós estamos agora para receber um terminal de gás, né, de liquefação, né, vai ser um navio ali de transbordo permanentemente instalado ali para fazer o gás, transformar em gás natural, enfim, que vai ficar também ali. Então, eu lhe pergunto se essa seria uma lógica boa, ou não seria o caso de a gente repensar esse zoneamento e manter afastadas as incompatibilidades, né, e também distribuir melhor essas infraestruturas de emergência e tal ao longo das áreas, do que concentrar todas, porque a empresa que vai fazer uma análise de risco, ela não tem acesso à análise de risco das outras empresas que estão no entorno. Isso é uma responsabilidade do órgão estadual. Inclusive eu falei isso na audiência pública lá. Acho que uma ferramenta, uma metodologia mais aplicada para essa avaliação é a avaliação ambiental estratégica, né? Eu não sei se foi aplicado aquela avaliação que é um estudo que considera os diversos agentes, porque normalmente faz o estudo de impacto ambiental por empreendimento. Agora, quando você olha o conjunto de empreendimento num polo, né, é fazer uma avaliação ambiental estratégica daquele conjunto todo, né, e aí sim, peraí, isso aqui está incompatível ou não, de repente, existe uma certa incompatibilidade, mas tem um ganho, mas usar uma metodologia que é mais adequada, apropriada para fazer a análise desses grandes complexos, que, a meu ver, eu nunca fiz uso não, mas a gente começou a estudar alguma coisa quando falava-se de fertilizantes na região do Mato Grosso, ia fazer alguma coisa para aquela região, mas aí abortou aquele projeto e a gente acabou eu não participei de nenhum estudo desse, então não tenho experiência para falar sobre esse tipo de trabalho, mas acho que não sei, o Ícaro conhece bem essa parte, acho que, mas eu acho que a metodologia mais adequada é aplicar uma metodologia. Falar aqui assim, não é conveniente, não seria adequado eu falar. Não me sinto ferramentado para isso.